do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na penúltima lição desse quarto trimestre, a lição de número 12. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na aula de hoje, lição de número 12, nós vamos trabalhar sobre o perfil da liderança de Paulo. Eu espero muito que o Senhor Jesus também traga clareza ao teu coração e fale contigo através dessa ministração. Eu quero também desejar a você um Feliz Natal e que Deus te abençoe você e a sua família e te cubra de todas as sortes de bênçãos para a glória de Deus, e já te agradecendo por estar aqui conosco durante todo esse trimestre assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa prosperar os teus caminhos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer de te conhecer e te receber por aqui também, se tornando um dos nossos alunos no nosso canal Janderson Nascimento. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição, no próprio canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, aprender um pouco mais da palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, já tenho tudo isso pronto e preparado para você, através do Facilita EBD. No Facilita EBD você tem disponível, por exemplo, o esboço da ministração que eu preparo, das minhas lições, das lições que nós organizamos justamente para poder te abençoar para a glória de Deus com os recursos a mais pautados na lição que nós estamos utilizando nesse trimestre. Você também tem acesso ao PowerPoint da ministração, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus: nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, treinamento de discipulado e evangelismo. São cursos maravilhosos para poder te abençoar. Tudo isso disponível na assinatura, então vale muito a pena. Se você quiser dar uma olhada, está aqui na descrição desse vídeo. Analisa as nossas propostas, também em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer essas propostas para a glória de Deus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 desse quarto trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens. Nessa lição estamos trabalhando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre esse perfil maravilhoso, a liderança do apóstolo Paulo, a liderança de Paulo, esperando que o Senhor confirme também essa palavra no teu coração. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base bíblica é o texto principal, que se encontra em Atos capítulo 9, versículo 15. Faça essa leitura com os teus alunos. Também apresente o resumo da lição, muito importante você fazer isso em sala de aula, essa leitura. E também apresente a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Atos capítulo 20, versículos 18 e 24. Vale muito a pena você observar esse texto de 18 a 24, lendo compassadamente com os teus alunos em sala de aula e deixando Deus te usar. Não se esqueça que a gente posta aula para você aqui de segunda a sexta-feira no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda terça-feira ao meio-dia é o dia escolhido, encontro marcado com a classe dos jovens. Então toda terça ao meio-dia eu estou postando aula com antecedência
para você ter acesso ao nosso material, organizar o teu, para que o Senhor te use na escola bíblica dominical da tua igreja. O apóstolo Paulo, dentro das páginas sagradas, é um dos personagens bíblicos que apresenta-se aí um grande destaque no seu ministério, na sua carreira, desde quando nós analisamos toda a sua jornada cristã, desde a sua conversão, as suas experiências com Deus e a sua contribuição também para o cristianismo. Quando nós olhamos para a contribuição do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que esse apóstolo dos gentios, ele traz uma contribuição teológica extraordinária. Ele traz, por exemplo, a sistematização da pessoa de Cristo nas Escrituras. Ele traz a contribuição também estabelecendo diversas igrejas no mundo do Novo Testamento. Ele é um verdadeiro missionário, um verdadeiro desbravador, um verdadeiro líder. E olhar para o perfil de Paulo é entender exatamente a contribuição que ele traz a respeito da pessoa de Cristo, tendo Cristo como seu modelo de liderança também. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca que Paulo é um personagem tão importante na história do Novo Testamento que ele desempenhou então um papel vital para o crescimento e estabelecimento de diversas igrejas e também para a contribuição da propagação da mensagem da graça de Deus, da mensagem do Evangelho. Ele foi o maior pastor, ele foi também um teólogo, ele foi também um grande educador, um plantador de igrejas e também um líder na história do cristianismo. Um detalhe que nós percebemos ao estudar o perfil do apóstolo Paulo é a própria contribuição do John MacArthur, que ele destaca em seu texto Evangelho segundo Paulo. Ele destaca que Paulo ele tinha uma identidade própria, ele tinha uma identidade diferente aí dos outros apóstolos. O próprio apóstolo Paulo ele não conviveu com Cristo como os outros apóstolos conviveram, em um período de 3 anos para esse discipulado e o seu preparo para guiar a igreja de Cristo. O Paulo ele teve experiências com Cristo, experiências com Deus, mas essas experiências são experiências pessoais e a partir dessas experiências nós retiramos então grandes lições sobre a vida e sobre o perfil desse homem. O pastor Elienay Cabral, ele comentou uma lição da CPAD sobre a vida do apóstolo Paulo e ele destaca que o apóstolo Paulo, ele é um homem muito especial, uma testemunha de Cristo. E essa testemunha de Cristo é uma testemunha que foi impactada pela glória de Cristo ao ponto de se converter para a propagação do Evangelho. O F.F. Bruce também comenta a respeito do apóstolo Paulo, inclusive ele tem um texto, Paulo, apóstolo da graça. Ele destaca que o Paulo ele é responsável, a partir do seu perfil e da sua liderança, por compartilhar então as boas novas da salvação, apresentando então a graça de Deus, a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele proclama então essa obra da salvação, ele destaca a soberania de Deus, ele também apresenta em sua liderança também esse perfil de grandes milagres através da obra do Espírito Santo de Deus. Ele mostra a sua vida como ímpio e agora a sua vida como servo de Cristo. Olhar para Paulo e entender esse conceito da manifestação da graça de Deus sobre a vida desse homem. Então, se a gente vai olhar para o perfil da liderança de Paulo, a gente precisa observar a vida dele. Você percebe que ele traz uma contribuição extraordinária no Novo Testamento, especialmente no seu perfil de liderança. O apóstolo Paulo ele escreve 13 epístolas que estão presentes no Novo Testamento. Essas 13 epístolas são organizadas de forma especial como doutrina, a parte teológica do apóstolo Paulo, como epístolas da prisão, como epístolas também pastorais. A partir dos relatos de Paulo, nós aprendemos exatamente que esse homem ele trouxe uma contribuição extraordinária. E aí vem a questão: como era a aparência do apóstolo Paulo? Como ele se parecia, já que esse homem traz uma contribuição tão grande? Não há relatos bíblicos diretamente falando a respeito da aparência física do apóstolo Paulo, assim como não há dos próprios apóstolos e também não há a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Mas foi encontrado um texto apócrifo com o título Atos de Paulo a Tecla. Essa Tecla seria então uma discípula de Paulo, já nesse primeiro século, e ela é a única pessoa que chega a registrar a aparência possivelmente do apóstolo Paulo. Em seus registros, ela faz questão de dizer que a aparência de Paulo era parcialmente calvo,
uma pessoa de estatura baixa, era uma pessoa robusta, forte, tinha um nariz um pouco arqueado, tinha os olhos azuis. E aí a gente já começa a desenhar o perfil de Paulo. Isso é tão interessante que quando a gente observa o único registro bíblico que fala sobre o seu perfil, como ele era mais ou menos, o texto bíblico que fala sobre isso está então em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, que ele mesmo faz questão de dizer. O Paulo ele comenta sobre si. Ele descreve que em cartas ele parecia um homem forte, ele parecia uma grande autoridade, mas quando ele estava presente na igreja, a sua aparência era desprezível. Olha só que interessante que nós encontramos sobre a vida desse homem de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o perfil do apóstolo Paulo. Eu vou tentar detalhar isso com você da melhor forma possível, tentando trabalhar também a liderança do apóstolo Paulo, para que você possa retirar grandes princípios, grandes lições sobre a vida desse homem de Deus. E já para você iniciar bem a tua aula, o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: o caráter ministerial de Paulo. Se você é uma bênção de Deus como você é, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer. Antes de você entrar no primeiro subtópico direto, é necessário fazer a leitura de um versículo bíblico. E um versículo bíblico que eu escolhi para você compartilhar com os teus alunos está então em Atos 22:3. Faz parte do testemunho do apóstolo Paulo. Faça essa leitura com os teus alunos. O primeiro subtópico destaca, então, o início de tudo. Segundo o pastor Elias Torralbo, ele destaca que Paulo começou no seu ministério com um contato direto da parte do Senhor. Paulo não se converteu aceitando Jesus com a mensagem compartilhada pelos discípulos, mas foi o próprio Senhor Jesus que se revelou a Paulo em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. E nesse processo, o apóstolo Paulo então passou por diversos processos de discipulado. Ele foi acompanhado por Ananias, ele foi acompanhado especialmente pelo próprio Barnabé, como nós estudamos na aula passada. Ele conheceu os discípulos, ele teve a necessidade de ir para o deserto, passar ali um período, estudar e reler as escrituras, como está escrito, o período de 3 anos, lá em Gálatas capítulo 1, ele registra isso. Você vai perceber também que ele passa 10 anos em Tarso da Cilícia, quando ele retorna especialmente para casa por ser rejeitado pela própria igreja nesse início do seu ministério. Já eu explico isso para você. E durante todo esse processo, Paulo então estudou as escrituras. As escrituras do seu tempo são as escrituras então que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Então todo bom líder precisa ter um início. Isso está presente na chamada do próprio apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que é necessário passar por um processo de crescimento. Ninguém nasce um líder da noite para o dia, mas esse líder é formado nesse processo pastoral, de discipulado, acompanhando então os seus próprios mestres. É por isso que quando nós analisamos a vida do apóstolo Paulo, nós entendemos que o Senhor fez a ele uma chamada específica. Nós conhecemos a chamada geral, a chamada universal, que é a chamada para a salvação. Deus chamou a todos para a salvação. Mas a chamada específica é aquela que o Espírito de Deus, que o Senhor, age diretamente, chamando alguém para uma obra específica. E isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor separa pessoas específicas para obras específicas, assim como chamou o próprio apóstolo Paulo, e ele também pode chamar. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca que Paulo ele foi um perseguidor da igreja, especialmente quando você lê Atos capítulo 26, versículos 9 e 10, o próprio apóstolo Paulo testemunha a perseguição que ele realizava contra a igreja. Se você analisa também Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, o Novo Testamento chama ele de fera selvagem. Olha só quem é esse homem antes da conversão. Ele é um perseguidor da igreja, ele é conhecido no Novo Testamento como uma fera selvagem. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele dá testemunho de si mesmo, dizendo que ele antes ele era blasfemo contra a igreja de Deus, opressor da igreja e agia sem misericórdia.
Se você ler o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, você vai perceber à luz da Bíblia o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele não era digno de ser considerado como apóstolo, porque ele antes foi perseguidor da igreja de Deus, ou seja, ele reconhecia que em suas mãos tinha sangue. Também nós vamos perceber, lendo a Bíblia, em Atos capítulo 8, versículo 3, que em Jerusalém ele perseguia todos aqueles que invocassem o nome de Jesus. Olha só qual é o perfil desse homem, como ele é um grande perseguidor. E ele ainda tinha apoio dos sacerdotes. Se você ler o texto de Atos, capítulo 22, versículo 4, colhendo essas informações, ele vai testemunhar que ele perseguiu aqueles que eram conhecidos como os da religião do caminho, que no caso são os cristãos. Esse é o primeiro nome que nós recebemos. Os do caminho, ou seja, os discípulos de Jesus, perseguia tanto homens como mulheres. Se nós pegarmos o texto de Atos, capítulo 26, versículos 9 e 10, ele faz questão de dizer que ele perseguiu o próprio Jesus, ou seja, ele perseguiu o próprio Jesus e onde ele chegava ele mandava matar as pessoas que serviam a Cristo. Ele dá esse testemunho. Mas em Atos capítulo 22, versículo 6, algo extraordinário acontece e ele testemunha. Ele diz que perto de Damasco o Senhor teve encontro com ele. E aqui entra o testemunho pessoal desse homem. Ele diz que o Senhor o lançou ao chão. Literalmente, o Rei da Glória lançou esse perseguidor, esse homem violento ao chão, como está escrito em Atos capítulo 26, versículos 12 a 14, ele testemunha isso. Ele vai ao chão e reconhece o Senhor Jesus. O John MacArthur, também comentando a respeito da conversão e do início do ministério do apóstolo Paulo, ele destaca algo que é interessante. Ele levanta uma pergunta: o que causou tanta revolução? Um homem que era um perseguidor, um homem que era um assassino, um homem que era um homem violento contra a igreja de Deus, agora passa a ser um discípulo de Jesus. O que aconteceu com isso? O próprio John MacArthur testemunha que ele, Paulo, viu o Cristo ressurreto. E isso está testemunhado em Atos capítulo 22, versículos 14 e Atos 9, 17, encaixa perfeitamente. Ele viu Jesus ressurreto. E o próprio apóstolo Paulo reconheceu o Senhor chamando ele para um ministério. E isso é muito forte. Essa chamada foi muito específica. A Bíblia diz que ele foi carregado cego para Damasco e chegando em Damasco, ele se instalou na casa de Judas, na rua direita, e lá um discípulo conhecido como Ananias foi lá orar por ele, interceder por ele e Paulo foi curado. A Bíblia também diz, de forma especial, que a partir daquele momento ele passou então a pregar a respeito de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 20. Em Atos 22, nós vemos agora uma diferença bem interessante. Nós vamos perceber que Atos 9, 22 diz que ele passou a testemunhar sobre Cristo. Ele passou a falar sobre Jesus. Ele passou a demonstrar sobre Jesus. Ele inicia pregando e agora ele está testemunhando. Ele está trazendo a evidência do seu ministério. Aqui nós percebemos, conforme diversos autores biblicistas chegam a testemunhar, que há uma diferença temporal de Atos capítulo 9, versículo 20 para Atos 9, 22. Há um período de tempo aqui. Muitos teólogos biblicistas acreditam que nesse período se encaixa Gálatas capítulo 1, quando Paulo dá o testemunho que, depois que ele aceitou Jesus, ele então fugiu para o deserto e nesse período ele passou a reler as escrituras e agora ele retorna para Damasco. Isso se encaixa com Gálatas 1, testemunhando então especialmente o seu ministério e agora ele passa a falar sobre Jesus. O Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que toda a conversão precisa então desse processo de discipulado. A pessoa ela aceitou a Jesus de modo imediato, mas ela precisa então ser discipulada, abandonar o velho eu. Observe, Paulo também precisou abandonar o seu velho eu, a sua velha natureza, para agora seguir a Cristo. E é claro que esse processo de abandonar a velha natureza é um processo, é um discipulado. Ele está crescendo, avançando em Jesus.
Observe que aqui é o início de tudo de um ministério cristão. O primeiro subtópico destaca isso para você. E agora nós vamos para o segundo para entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o segundo subtópico trata então sobre o treinamento. Observe, ninguém nasce líder. Mas agora o Paulo ele passa por um processo, ele que está vencendo a velha natureza e agora está entrando no processo do treinamento. Todo mundo precisa ser treinado, você também, para ser um bom discípulo de Cristo. O pastor Elias Torralba, ele comenta que depois da conversão, se inicia então o processo do treinamento na vida do apóstolo Paulo. Observe, todo novo convertido precisa se preparar e passar por esse processo do treinamento que nós chamamos de discipulado. Ninguém chega liderando de uma hora para outra, não funciona assim. Todo mundo precisa passar pelo processo do amadurecimento cristão. Isso está presente também na vida do próprio apóstolo Paulo, a partir desse treinamento como proposta do pastor Elias Torralba. O Elenay Cabral, ele chega a comentar que a conversão de Paulo, ela foi uma conversão que teve então um processo. Ela não foi repentina, mas todas as vezes que Paulo perseguia alguém, o nome do Senhor era testemunhado. A mensagem do Senhor era pregada naquele coração. Paulo então ele acabou tendo encontro direto com Jesus, especialmente no caminho de Damasco. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a comentar também que aconteceram 3 mudanças radicais na vida do apóstolo Paulo, a partir da sua conversão e nesse processo de treinamento. A primeira mudança foi, você pode tomar como nota, ele foi transformado de um agente da morte para um pregador do evangelho. Isso aqui é tremendo. Quando você passa pelo treinamento, você então sai desse status de velha natureza para nova natureza. Ele saiu de agente da morte, perseguidor da igreja, para pregador da vida. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 15, e você pode comparar com Atos 9, 20. Também, em segundo lugar, você pode tomar como nota, Paulo foi transformado de devastador de igreja, ele destruía as igrejas, para um plantador de igrejas. Olha só o que o discipulado faz e o que o treinamento faz. Você pode ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Em terceiro lugar, você também pode tomar como nota, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele foi transformado de um receptor de cartas dos sacerdotes, para perseguir a igreja de Deus, para agora um escritor de cartas para a igreja de Deus, para salvar vidas. As cartas de Paulo, que são 13, que estão presentes no Novo Testamento, então trazem essa contribuição extraordinária sobre o nosso coração. O Elenay Cabral, ele também comenta que após a conversão de Paulo, Paulo experimentou então a presença e o batismo com o Espírito Santo. Atos 9:17, o pastor Elenay Cabral, ele confirma isso. Essa experiência de Paulo foi tão poderosa nesse processo do treinamento que isso alavancou então o seu ministério. O John Stott, também comentando a respeito do apóstolo Paulo, ele destaca que é maravilhoso ver a transformação de Deus na vida de uma pessoa que é tocada por Jesus. O Paulo agora ele passa a ter um relacionamento com a igreja de Cristo. O Paulo agora ele é tocado pela presença do Senhor e ele é modificado nesse processo do discipulado. O John Stott também comenta, destacando algumas questões. A primeira delas é que Saulo, que nesse caso aqui é Paulo, ele tinha agora uma nova referência para com Deus. Ele enxergava Deus na antiga religião, no farisaísmo, como um Deus juiz, por isso que ele perseguia a igreja. Agora ele tem uma nova referência, ele entende um Deus que é amoroso. Observe, o próprio Paulo ele é encontrado lá na rua direita, na casa de Judas, orando. Ele que era perseguidor, isso está em Atos capítulo 9, versículo 11. Ele permaneceu também 3 dias de jejum. Isso está escrito em Atos 9, 9. Você vai perceber como Deus toca na vida de alguém. A segunda questão que John Stott também destaca sobre a vida de Paulo, e você pode tomar como nota, é que ele passou a ter um relacionamento novo e diferente agora com a igreja. Isso tudo faz parte do treinamento. A igreja, agora representada por Ananias, que vai visitar ele em Atos 9, ela vai à rua direita e agora encontra um homem cego, intercede por ele, abraça ele, ora por ele, o milagre é realizado. Atos 9:17 confirma isso. A igreja que é representada então por Ananias fortalece Paulo,
ora por ele, batiza ele em águas, Atos 9:18, isso fala de treinamento, de processo de conversão. Então você pode perceber que Paulo passou por todo o processo do ministério, de todo o treinamento para ser um líder, e a sua vida foi marcada pela presença do Espírito Santo. O Eurico Bexten, comentando a respeito dessa própria visão, nós percebemos que a igreja, então, ela é representada pelos seus ministros, e nós precisamos, então, sermos guiados pela presença do Espírito Santo. Isso está, então, em Efésios capítulo 4, versículo 11. A igreja, então, é representada, e essa igreja agora, ela vai até Paulo, toca sobre a vida dele, ministra sobre ele, e Deus, então, opera de forma maravilhosa. Isso aqui é um processo de discipulado. Algumas considerações relevantes nós podemos levantar aqui quando a pessoa então é guiada pelo Espírito de Deus. Primeiro, nós vamos ver a vocação do Espírito Santo agindo especialmente na vida de alguém, que no caso é a vida de Paulo, e ele recebe um chamado que é irresistível. Atos capítulo 9, versículo 15. Observe, um chamado que é irresistível. É diferente, gente, da conversão, tá? A conversão é outro processo. Eu estou falando da chamada de Deus. O Espírito de Deus também chama pessoas de diferentes idades e em diferentes circunstâncias também. Você pode ler Efésios capítulo 4, versículo 11. O Espírito de Deus também vocaciona pessoas para essas pessoas serem, então, relevantes, capacitando essas pessoas no treinamento do discipulado, como fez com Paulo, e essas pessoas agora serem servas e servos de Cristo. Atos capítulo 9, versículos 18 ao 20. Você vai perceber também que o Espírito de Deus, ele molda os corações como moldou a vida de Paulo. Você pode ler Gálatas capítulo 1, versículo 11. Tudo isso se encaixa com esse processo do treinamento que Paulo tem. Ele passa pelo processo do discipulado. Para você avançar, estudando ainda mais a palavra de Deus, nessa lição tão maravilhosa, vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o princípio de autoridade. O pastor Elias Torrabo destaca sabiamente que antes de Paulo ser um líder, ele precisou então ser liderado. Aqui nós temos um princípio. Antes de você se tornar um líder, você precisa passar por um processo de ter uma liderança sobre você. Você percebe Paulo se convertendo, você percebe Paulo agora sendo acompanhado pela igreja, e agora Paulo passa a ser discipulado por um líder. Nós já estudamos na lição passada a liderança de Barnabé e a contribuição que Barnabé traz sobre o ministério do apóstolo Paulo. O Hernandes Dias Lopes, comentando sobre a vida do apóstolo Paulo, ele destaca que Deus, antes de trabalhar através de nós, Deus então trabalha em nós. Observe, ele trabalha em nós, reconhecendo então o princípio de autoridade. Você percebe que Paulo aprendeu através de Gamaliel, ao ponto de se tornar um aluno de qualidade naqueles dias, mas ele também aprendeu no deserto com o Senhor. Gálatas capítulo 1 confirma isso para a gente. A prova tão interessante é que ele foi para o deserto para estudar na escola do Espírito Santo, como nós então afirmamos para você. E nesse período, ele então aproveita esse tempo, muitas pessoas confirmam isso, de aproveitar esse tempo para reler o Antigo Testamento, conhecer a respeito da pessoa de Jesus. Retornando então para Damasco e naquele processo sendo acompanhado pelo próprio Barnabé, e Barnabé guia Paulo agora para Jerusalém, para ser conhecido então pelos apóstolos. Agora nós precisamos também levar em consideração que o apóstolo Paulo, como eu disse para você, antes de se converter, era um grande perseguidor da igreja, e isso assustava diversos cristãos, mesmo ele tendo se convertido ao Senhor. Muitas pessoas ainda duvidavam sobre a sua conversão, porque Paulo estava passando por um processo de treinamento e discipulado. O pastor Helena Cabral, ele destaca muito bem que a preparação do Senhor sobre a vida de Paulo foi uma preparação silenciosa. Deus então levou ele para a reflexão, levou ele para o aprendizado. Deus começou a trabalhar na vida dele. Deus começou a trabalhar nele de uma forma especial. Se você observar o texto, como nós comentamos para você, de Atos capítulo 9, versículo 20, e comparar esse versículo especialmente com o versículo 22, você vai perceber um espaço temporal de 3 anos. Muitas pessoas confundem isso aqui pensando exatamente que Paulo ele imediatamente já saiu para pregar.
Não funciona assim. Ele passou por um processo. Esse processo é confirmado então em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele testemunha que de Damasco ele vai para o deserto da Arábia, fica ali 3 anos, estuda então a palavra de Deus e retorna para Damasco para então dar sequência no versículo 22 de Atos capítulo 9. Aqui nós estamos aprendendo que ali o Senhor trabalhou nele no deserto, o Senhor operou nele no deserto e ele então aprendeu especialmente a respeito da pessoa de Cristo. O Senhor chamou Paulo para a obra e nesse princípio de autoridade, Paulo então passa a reconhecer a liderança de outras pessoas. Observe, quando nós observamos a palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus que o próprio apóstolo Paulo passa agora a entender, especialmente as escrituras. Ele entende que o mundo já estava em trevas. Ele vai entender muito bem isso a partir de Efésios capítulo 6, versículo 12, Colossenses 1, 13, que agora o reino de Cristo é que deve ser louvado. Você vai perceber que as pessoas estão famintas e necessitadas. Ele então passa a pregar esse evangelho a respeito disso. Ele passa a trabalhar a respeito da própria sabedoria que vem de Deus. Ele apresenta que o tempo está curto e nós devemos aproveitar. Paulo no deserto teve as suas bases da fé sendo então fortalecidas. E agora ele passa a ser acompanhado por Barnabé, um verdadeiro discipulador, alguém que caminha com ele, alguém que anda com ele, alguém que está com ele, ajudando ele a caminhar e se aproximar de Deus. No processo do deserto, ele reaprende as escrituras, mas ele precisa agora ser acompanhado por alguém, e nesse princípio de autoridade nós enxergamos aqui a liderança de Barnabé sobre a vida dele. Você pode perceber isso em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, você percebe que Barnabé é o líder da missão. O texto diz: apartai para mim Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho mandado. Observe, Barnabé aparece primeiro. Paulo está sobre a sombra de Barnabé. Ele conhecia das escrituras, mas precisa ser discipulado por alguém. Isso é reconhecer o princípio da autoridade, da liderança pastoral sobre si. Para entender melhor, vamos então avançar agora para o nosso segundo ponto, onde nós vamos trabalhar sobre a liderança de Paulo. Antes de você entrar direto no primeiro subtópico, apresente a passagem bíblica de Atos capítulo 9, versículo 22. E avançando nesse segundo ponto, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: uma igreja íntegra. O pastor Elias Torralba ele chega a dizer e a destacar na sua própria lição que uma igreja que tem uma qualidade extraordinária é uma igreja íntegra, que tem uma integridade muito especial e eficaz. Essa igreja então cresce. Então você percebe que o apóstolo Paulo ele passa a ter uma liderança íntegra, uma liderança que passa agora a ter um compartilhar da palavra de Deus. Conforme o pastor Eliana Cabral, ele que tem um texto sobre o apóstolo Paulo, ele destaca muito bem que a visão de Deus, a direção de Deus sobre a vida de Paulo foi tão tremenda que Paulo passou a ser um plantador da igreja. Observe, ele passa a ser um missionário, ele passa a ser um plantador de igrejas por onde ele passa. E no Novo Testamento nós vamos encontrar uma grande visão de potencial sobre a vida de Paulo, e ele estabelece igrejas pelo mundo antigo, e ele passa a ser conhecido agora como apóstolo dos gentios. Foi para essa obra que ele foi chamado, conforme Atos capítulo 9, versículo 15. Ele é um missionário. De acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele mesmo diz que a estratégia dele é uma estratégia íntegra, mas ele diz que a estratégia dele é o puro evangelho. Ele diz, olha, o evangelho é poder de Deus e eu não me envergonho do evangelho. Em Atos capítulo 18, nós vamos perceber o apóstolo Paulo, anos mais tarde agora, escrevendo então um texto para a cidade de Corinto, para edificar aquela igreja que foi plantada por ele. Ele mesmo faz questão de destacar a necessidade dessa igreja permanecer no ensino bíblico, permanecer na integridade, no testemunho. Em 1 Coríntios 1,14 e em Romanos 16,23, ele fala exatamente que nós nos encontramos no corpo de Cristo. Então ele passa a ter uma visão de integridade sobre a igreja. Ele passa a ser agora um plantador de igreja, mas ao mesmo tempo um discipulador da igreja. E sendo um discipulador da igreja, ele passa agora a ter uma contribuição extraordinária para o crescimento dessa igreja. O Mark Dever faz questão também de destacar que uma das prioridades
do crescimento da igreja é que essa igreja, então, ela visa o crescimento com maturidade. O apóstolo Paulo, ele visa esse crescimento na igreja, isso faz parte da liderança dele, com a verdadeira maturidade, uma maturidade cristã. Ele planta igrejas com maturidade e planta igrejas em Cristo. Você vai perceber também, outro princípio, que todo o crescimento da igreja visa então a incorporação. Essa igreja agora está crescendo em qualidade, em quantidade também, mas ao mesmo tempo está crescendo no coletivo, visando o crescimento desses irmãos e o amadurecimento da fé. Isso é integridade. Essa igreja agora ela cresce em um sistema bíblico, ela passa a prisar a palavra de Deus, ela tem a Bíblia como fundamento de apontar para o próprio Cristo. E essa igreja também ela cresce nesse crescimento numérico. Então, isso faz parte do poder de Deus. Tudo está ligado com a integridade. Uma igreja que é séria, que é íntegra, que tem líderes, é uma igreja, então, que cresce para a glória e honra do Senhor. Já avançando, o segundo subtópico desse segundo ponto trata sobre uma liderança conduzida por Deus. O segundo subtópico, então, da nossa lição, nesse segundo ponto, trata sobre uma liderança conduzida por Deus. O pastor Elias Torralbo comenta que o apóstolo Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O Elenay Cabral, comentando a respeito da vida do apóstolo Paulo, ele destaca que esse encontro com o próprio Jesus foi uma ação poderosa sobre a vida do apóstolo Paulo. Essa salvação impactou a vida dele ao ponto dele depender de Deus para o seu ministério e para a sua liderança. A vocação de Paulo é uma vocação pela vontade soberana do Senhor. Assim também deve ser a sua vocação, a minha vocação. Ao descrever o ministério do apóstolo Paulo, nós percebemos muito bem que nós somos chamados para o evangelho de Cristo. Você pode ler o texto de Romanos capítulo 1, versículo 10. Nós somos chamados e separados para esse evangelho, assim como o próprio apóstolo Paulo foi. O chamado tem alguns aspectos. O primeiro deles é o chamado geral. O próprio Paulo diz que ele foi chamado para ser escravo de Cristo, para servir o Senhor, colocando então a sua própria vida à vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 22 e 23. O próprio apóstolo Paulo, ele se denomina em diversas cartas como escravo de Cristo, como dependente do Senhor, como alguém que depende de Jesus, como alguém que tem uma profunda intimidade com o Senhor, um escravo de amor do Senhor. Esse apóstolo, então, reconhece isso. A segunda característica do chamado de Paulo é que ele passa a ser chamado de apóstolo. E esse apóstolo traz essa ideia de enviado, missionário. Então ele reconhece muito bem que onde ele estava, onde era plantada uma igreja, era pela direção do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus conduzia isso, conduzia ele para essa missão. Você pode ler o texto de Romanos capítulo 2, versículos 3 a 8, Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Você vai perceber o papel de Deus, da soberania de Deus em guiar Paulo em sua missão. Ele está debaixo da direção do Senhor. Outro aspecto que você pode tomar como nota da chamada de Paulo é que o apóstolo Paulo foi separado para o evangelho. Ele foi separado por Deus. Então, essa característica demonstra, então, a sua dependência de Deus. Ele faz questão de dizer que ele foi separado para o ministério, para pregar o evangelho aos gentios. Romanos 11, 13, 1 Timóteo 2, 7, 1 Coríntios 12, versículo 4 a 11. Ele se coloca à disposição do Senhor. Então, você vê no ministério de Paulo essa dependência geral da vontade de Deus para guiar ele. Ele está debaixo da autoridade de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, já avançando nesse segundo ponto, eu quero destacar para você o que a lição traz: uma liderança, então, confiável. O pastor Elias Torralbo também destaca que para haver um relacionamento saudável de uma liderança como o perfil de Paulo, é necessário a construção, então, da confiança. A confiança precisa estar presente nessa liderança. É importante também nós observarmos que Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ele pregava e propagava que Jesus era o Messias. Isso acabou gerando confiança por parte da igreja, não somente por falar, mas pelo seu próprio testemunho de vida também. Paulo ele apontava para a cruz de Cristo. Isso acabou gerando confiança por parte da igreja em acreditar na mensagem de Paulo.
Você vai perceber isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O Paulo também, ele destaca que ele era prisioneiro de Cristo. Efésios 3:1, ele se coloca à disposição do Senhor. O John MacArthur, ele faz questão também de destacar que Paulo é um verdadeiro pastor, que ele acaba agindo para o crescimento da igreja, e isso gera então uma grande contribuição de crescimento na igreja. Se você observar 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, você vai perceber que ele age como um verdadeiro pastor, cuidando da igreja de Deus. Isso gera então confiança na sua liderança. Em 1 Timóteo 4,12, ele age então dando um exemplo no seu ensino. Em Tito 1,9, ele age também ensinando novos líderes. Em 1 Timóteo 3 e 5, ele também age alimentando o rebanho de Cristo, orientando a igreja de Deus. Em 1 Tessalonicenses 2, 7 ao 11, você vai perceber que ele lidera a igreja com maturidade. E isso acaba gerando aqui confiança. Um verdadeiro líder é maduro, um verdadeiro líder reconhece que é dependente de Cristo, que é escravo de Cristo, como o próprio Paulo reconheceu. Um verdadeiro líder entende que a vontade soberana do Senhor que deve guiar a sua vida e o seu ministério. Isso faz parte também do seu crescimento e amadurecimento em Jesus. Em terceiro lugar, como terceiro ponto dessa lição, espero muito estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí. E se você puder, posta esse vídeo na tua rede social também. Envia para alguém conhecer a palavra de Deus. O terceiro ponto trata sobre aspectos práticos da liderança de Paulo. Leia um texto bíblico que está em Atos 13, versículo 2. Você vê a ação do Espírito Santo separando ele para o ministério. E o primeiro subtópico desse terceiro ponto trata sobre Paulo conhecia então as suas limitações. Segundo o pastor Elias Torralba, ele destaca que Paulo reconhecia as suas limitações e a sua necessidade de depender do Senhor. Todo líder precisa depender de Deus. O Helena Cabral comenta que a liderança de Paulo era uma liderança exemplar para todo mundo. Porque essa liderança de Paulo, ela capacita novos obreiros, mas também demonstra que Paulo é um dependente do Senhor. Isso também destaca que nenhum pastoreio deve ser um pastoreio individual, mas um pastoreio ligado em Cristo, uma liderança ligada em Cristo. O Paulo, ele tinha as suas vulnerabilidades, ele tinha as suas dificuldades e ele mesmo trata isso com humildade em seu coração. Nós vamos perceber que o motivo do fracasso de grandes pastores que nós encontramos hoje em dia é exatamente pelo fato de não reconhecer as suas vulnerabilidades. Olhando para a Bíblia, nós encontramos então o exemplo de Paulo, que ele tem esse cuidado de cuidar de si, mas ao mesmo tempo cuidar dos seus liderados. Um verdadeiro pastor também deve seguir esse caminho. Alguns princípios nós podemos levantar aqui. É que o caráter do pastor deve ser, então, irrepreensível. Isso está em Tito, capítulo 1, versículo 9. O segundo é que esse pastor também tem que ter maturidade sexual. Isso está em Tito, capítulo 1, versículo 6. O pastor também deve ser fiel à sua própria esposa e temente a Deus. E o pastor também deve ter uma liderança aprovada. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 11. Deve ter também nobreza na sua conduta. Deve ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa de responsabilidade, que honra então a palavra do Senhor e louva ao Senhor com o seu testemunho. Nós somos falhos, fracos e precisamos então melhorar a cada dia. São esses princípios que a liderança de Paulo traz para nós. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre outro argumento importante. Paulo estava disposto a se sacrificar. Segundo o pastor Elias Torralba, há uma semelhança muito grande no sacrifício de Paulo com o sacrifício de Cristo. Cristo está disposto a se sacrificar pela igreja. A gente sabe disso e ele se sacrificou por nós no Calvário. E o apóstolo Paulo também se sacrificava pela obra de Cristo através da igreja. O John Stott destaca muito bem que em seu martírio, o apóstolo Paulo, diante da sua morte, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele destaca muito bem que ele estava disposto, preparado para morrer pela causa de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8. E essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza é uma figura de linguagem que se aproxima muito da pessoa do próprio Cristo. Ele colocou, em primeiro lugar, que ele estava sendo oferecido por libação e sacrifício a Deus. Ele estava sendo preparado como oferta de sacrifício ao Senhor.
Ele também destaca nesse próprio texto que a hora dele estava chegando, a partida dele estava próxima. E ele deveria então contribuir através do ministério de Timóteo para o evangelho continuar sendo pregado. Há também outros detalhes que a gente vai perceber, que ele mesmo estava entendendo que seu ministério já estava completo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Ele também estava entendendo que seu ministério foi entregue fielmente diante do Senhor. 2 Timóteo 4, 7. Ele também entende muito bem que o Senhor teria uma recompensa para com ele. 2 Timóteo 4,8. Então ele entende, à luz da palavra, que o Senhor estava com ele e que o seu ministério chegava ao fim. Ele estava disposto a se sacrificar, se oferecendo pela própria igreja diante dessa perseguição e seu martírio. Ele foi morto pelo próprio imperador romano da sua época, que o persegue de uma forma terrível. Também, à luz da Escritura, nós vamos perceber que quando ele escreve essa segunda carta de Timóteo, que é a última carta que ele escreve dando testemunho do seu ministério, o testemunho da obra de Cristo. Para fechar a aula, o terceiro subtópico trata então, nesse terceiro ponto, sobre o seguinte argumento: Paulo tinha responsabilidade. O pastor Elias Torralba destaca que Paulo se declarava devedor do evangelho, devedor da causa de Cristo, pelo fato dele ter perseguido a igreja de Deus. Você pode ler Romanos capítulo 1, versículo 15. Nós vamos perceber, a partir da declaração do próprio John Stott, que o apóstolo Paulo ele se coloca à disposição em uma gratidão de esperança diante do Senhor. A sua liderança demonstra isso. Ele foi morto e decapitado pelo imperador Nero. E conforme as escrituras, nós vamos perceber muito bem que a justificação de Paulo é demonstrada na causa de Cristo. O Helena Cabral chega a dizer que Paulo já se encontrava idoso no final da sua vida e ele se coloca à disposição em demonstrar que o trabalho dele não era vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, nós vamos perceber que o Senhor tem para aqueles que são fiéis, como o apóstolo Paulo, a coroa da vida. Então ele aguardava diante do Senhor a sua coroa. Ele se coloca à disposição para servir a Deus. E ele se coloca como um verdadeiro líder, exercendo a sua fé. Ele mostrou seu amor pela igreja. Ele demonstrou seu amor pela causa de Cristo. E a sua liderança é uma liderança de testemunhar a cruz de Cristo. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você. Desejando a você um Feliz Natal. E que o Senhor te abençoe e te guarde, junto com a tua família, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram também. Segue a gente no Instagram, o endereço está aí disponível para você. Conheça o nosso trabalho pastoral, acompanhe a gente de perto. Lá eu posto sempre as novidades sobre a Escola Bíblica Dominical, nosso ministério também. Para você não esquecer, lembra que eu estou postando as lições de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda terça-feira ao meio-dia é o dia da classe dos jovens, tá? Não se esquece disso não. E é claro também que se você desejar o nosso material, o link está disponível na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Vale a pena você fazer a nossa assinatura do Facilita EBD para crescer em Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como seu Salvador. É muito simples. Você pode colocar no comentário aí, eu quero Jesus. Se você precisa de oração, coloca também, porque nós vamos orar por você, interceder por sua vida, para que o Senhor te abençoe, te guarde e te possa fazer ser uma pessoa abençoada para a glória e honra do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a lição de hoje. Primeiro texto é esse aqui do Elias Torralba. Vale a pena você ter esse material em mãos. Está disponível no site da editora CPAD. Vai lá, pede o seu, encomenda. Vale muito a pena, tá? Ainda nesse trimestre você ter esse material. Dica também, quero indicar esse texto da Helena Cabral, material sensacional. Foi utilizado como livro de apoio da lição dos adultos. Muito bom também, um recurso muito rico sobre a vida do apóstolo Paulo. Dica também, quero indicar para vocês o texto de F.F. Bruce, Paulo, que traz esse tema muito interessante, o Apóstolo da Graça, da editora Shed Publicações, um material extraordinário para você que gosta de estudar a respeito desse homem de Deus. Eu te aguardo por aqui.
na última lição desse trimestre, a lição de número 13, a aula que vem, onde nós vamos estudar sobre Jesus, o modelo de líder. Desejo a você um Feliz Natal e que Deus te abençoe você e sua família para a glória de Deus. Já lembrando que já tem lição postada do primeiro trimestre da CPAD Classe dos Jovens em 2023 aqui no canal para você. É só você ficar ligado que a gente já está postando o material para te edificar em Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.